Gênesis capítulo 24 é o nosso texto básico. Continuamos na caminhada de Gênesis. Eu estava hoje pensando, ontem e hoje, na riqueza do livro de Gênesis. Quanta coisa preciosa nós temos aprendido e podemos aprender no livro de Gênesis. Quanta coisa já falamos até aqui, coisas tão profundas, tão necessárias, tão essenciais para a nossa vida. Hoje nós vamos ver um texto muito interessante. Gênesis 24, nós vamos ver um pouco desse texto, ou quase todo o texto, uma história de amor, um romance. Eu acho que as mulheres gostam muito dessas coisas, né, do romance. Não é verdade? Isso é muito próprio feminino, né? Mais sensíveis, mais dadas aos sentimentos, mas é uma história que realmente toca as nossas emoções, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Ela traz riquezas espirituais, traz ensinamentos para a nossa edificação espiritual. Não apenas acalenta as nossas emoções, mas nos traz edificação como um todo. O texto fala todo ele da providência de Deus na vida de Abraão e na vida de Isaque. Mas quando a Bíblia fala dessa providência na vida de Abraão e Isaque, nós vamos perceber que, na verdade, Deus está aqui agindo providencialmente na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Nesse momento, esses dois personagens se destacam, Abraão e Isaque. São personagens importantíssimos na história bíblica. Mas a providência de Deus não é apenas para eles. A providência divina é para a igreja, para mim e para você. É para o povo de Deus em todas as épocas. E esses dois personagens se destacam e, junto com eles, Rebeca, que é a outra personagem. Por ser um texto tão longo, são 67 versículos, nós não vamos ler todo esse texto. E nós vamos lendo aos poucos, à medida que nós vamos desenvolvendo aqui a exposição bíblica, nós vamos vendo os versículos que se tratam. Eu quero só trazer à memória dos irmãos que nós estamos na parte de Gênesis em que nós começamos uma outra parte da história, que foi com Abraão. De Gênesis 1 a 12, Deus está se relacionando com o universo e com o mundo de forma geral. Mas a partir do capítulo 12, ele está formando, através de Abraão, um povo, com o qual ele vai se relacionar como testemunho para todos os outros. Amém? Os irmãos conseguiram pegar isso aí? Que isso aí você já pode dar uma aula. Você já guardou o livro na cabeça. De 1 a 12, Deus, as informações, o conhecimento aqui, a palavra é sempre geral. É mundo, é povo, é o homem de modo geral. Não se especifica um povo até 12. Depois de 12, você percebe que Deus estabelece um relacionamento diferente, no sentido de que agora ele trata com um homem e faz uma aliança com esse homem. Essa palavra é chave na teologia nossa, aliança. E nós, inclusive, falamos nos estudos anteriores,
um pouquinho sobre isso. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando uma aliança. Vocês lembram quais foram as últimas palavras, as palavras da ceia lá no final, nos evangelhos e também na carta de Paulo? Você lembra? Qual a referência que se faz à aliança? O vinho que simboliza o sangue da nova aliança. Essa palavra aliança, ela é chave para você entender todo o relacionamento de Deus com o homem. Porque Deus sempre se relacionou com o homem através de alianças. Pactos também chamados, acordos. Essa é uma forma didática de Deus se relacionar. Por exemplo, ele fez uma aliança com Adão. Um pacto. Adão, eu vou te abençoar. E você vai viver eternamente nessas condições aqui do Jardim do Éden. Agora, Adão, você também tem a sua parte. A sua parte é que você seja obediente. Se você for obediente, eu prometo a você que vai ser assim eternamente. Feito o trato, Adão, tudo certo, Senhor. E, infelizmente, Adão não sustentou a parte dele no pacto. Não sustentou. E aí Deus, isso é maravilhoso, gente. Se vocês tiverem dúvida, me pergunte. Vou gastar esse tempinho aí para a gente, na verdade, ganhar lá na frente. Aí Deus, a partir daquele momento, Deus continuou fazendo aliança com o homem, só que com uma diferença. Ele diz, a partir de agora, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou cumprir a minha parte e vou cumprir a sua também. Porque eu já vi que vocês não conseguem cumprir a de vocês. E eu tenho tanto amor por vocês, que eu vou cumprir a minha parte e a parte de vocês. Que Deus, hein, Daniel? E foi por isso que ele enviou Jesus. Para cumprir a nossa parte. Ele, sendo Deus, tornou a forma de homem e cumpriu a parte que nós não conseguiríamos cumprir. Então, quando Deus faz um pacto, quando eu falo, nós celebramos aliança com Deus na ceia, na verdade, a aliança de Deus foi com Jesus, como nosso representante. Então, quando nós celebramos a ceia, vamos imaginar aqui que Deus está presente fisicamente nessa festa. E ele se assenta de um lado da mesa e ele vai celebrar essa aliança com a outra parte. Na outra parte da mesa está Jesus. E não eu e você. Ah, pastor, mas onde a gente entra nisso? Em Jesus. Só quem está em Jesus é que faz parte dessa festa. Entenderam? Então é como se Jesus estivesse ali na mesa e nós todos estivéssemos debaixo dos braços dele ali. E aí Deus, quando se relaciona comigo, com você, ele não faz direto, ele olha para Jesus. Ele olha para Jesus, o que Jesus fez. Com base no que Jesus fez, aí ele direciona para mim e para você a graça dele. Mas ele não faz isso só por minha causa. Ele faz isso, e nem por sua causa, por causa de Jesus. Então é como se Deus estivesse dizendo assim para mim e para você, por causa do que meu filho fez, eu vou te abençoar. Não por causa do que você fez ou deixou de fazer. Você confia no que o meu filho fez? Aí você fala assim, eu confio, então você vai ser abençoado. Essa é a parte. Vocês entenderam? Amém? É maravilhoso isso. Por isso a gente fala no Novo Testamento que nós celebramos a aliança com Deus. Nós somos um povo da aliança. Agora, quando Deus faz uma aliança com Abraão, diretamente ele está se relacionando com Jesus também.
Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque Abraão não seria capaz de cumprir a parte dele no pacto nunca. Quem faz Abraão cumprir a parte dele no pacto é Jesus. Entendem isso? Aí você pensa comigo, né? Eu vou fazendo as perguntas. Se não for pergunta de vocês, vocês fazem. Mas Jesus não existia, pastor? Mas Deus falou que ele viria a existir. E Abraão confiou nele. Por isso Abraão é o pai da fé. Como ele confiou naquilo que Deus iria fazer em Jesus, Deus falou assim, então você agora, isso vai ser imputado, vai ser colocado na sua conta como justiça. Não sua, Abraão, justiça de Jesus na sua conta. Por isso você é o pai da fé. Amém? É maravilhoso isso, não é? Agora, nesse desdobramento do pacto, ele fez promessas a Abraão. Vocês lembram as promessas de Deus a Abraão em Gênesis 12? Quer recordar? Dá um pulo lá. Se vocês souberem de cabeça, melhor. O que ele prometeu a Abraão? O que ele prometeu em Abraão? Versículo 2. Pode ler aí, para a gente gravar bem. Primeiro, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei. Primeiro ponto. Segundo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Abraão, no versículo 1 também tem uma promessa. A promessa que queria dar para ele uma terra. Sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, a primeira promessa, terra. A segunda, eu vou fazer de você uma grande nação e vou abençoar sempre você. Vou engrandecer você. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão aqui não tinha filhos. E ele já era um homem de avançada idade. Isso para Abraão era algo extraordinário, fora do comum. Aos olhos humanos, impossível. Como Deus, que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação, se eu nem filho tenho e não posso ter? A partir daí, desse momento, você vai perceber uma série de fatos na vida de Abraão, que nós já estudamos, mostrando como que Deus, na sua misericórdia, sustenta, abençoa Abraão nessa caminhada, até que essas promessas vão se cumprindo. Amém? Abraão mostra para nós, ou a palavra mostra para nós, que Abraão, como nosso representante ali, ele foi imperfeito. Ele não era perfeito, estava longe disso. Porque na primeira dificuldade ele mentiu. Para salvar a pele, a sua pele da sua esposa, ele mentiu. Não confiou em Deus. Então a Bíblia mostra para nós, assim, olha, esse Abraão aí era como eu e você. Ele é falho. Mas Deus, na sua misericórdia, usou a vida dele para algo extraordinário. Um homem imperfeito como eu e você estava nos planos de Deus para mudar o mundo, para impactar o mundo. Abraão, de você, eu vou abençoar o mundo todo através de você. Que coisa extraordinária. E a caminhada de Abraão vai mostrando como Abraão vai crescendo, vai desenvolvendo a sua fé, vai desenvolvendo a sua maturidade no relacionamento com Deus e vai cumprindo e vai sendo aquilo para o qual Deus o criou mesmo. Até que nós chegamos aí no 24. Quando Abraão, versículo 1 a 6. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Bom, aí você já percebe que a promessa está se cumprindo. Ele estava sendo abençoado em tudo, e Deus disse que seria mesmo.
Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. O que significa isso? Intimidade, confiança. Era um costume daquela época. Intimidade e confiança. Estava dizendo assim: você é uma pessoa em quem eu confio, e eu vou confiar a você uma coisa muito íntima e muito importante. Põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Qual foi a preocupação, a primeira preocupação de Abraão? Já está avançado em idade, e ele sabia que a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação passaria pelo seu filho. Particularmente aqui a minha dedução, você pode discordar disso, a Bíblia não fala claramente isso. Particularmente eu penso que Abraão, por causa da sua maturidade, ele já estava pressentindo que já era a hora da sua morte. Eu acho que ele já estava pressentindo. Então ele pensou comigo, ele pensou com ele: é meu filho que vai fazer essa promessa se cumprir. Ou seja, Deus vai abençoar o mundo através do meu filho também e das gerações futuras. Eu vou cumprir a promessa de Deus, eu vou alcançar o que Deus estabeleceu para mim através do meu filho. Então, eu tenho uma preocupação. A preocupação é que o meu filho case bem. É muito bonito isso. Qual foi o pedido dele? Qual foi o pedido dele? Não deixe o meu filho se casar com alguém fora da nossa fé. Os cananeus eram idólatras, não eram tementes a Deus. E a preocupação era que houvesse aqui uma mistura, que o seu filho casasse com outras mulheres ou com uma mulher idólatra e abandonasse aquela fé, e deixasse aquela fé. Interessante que Abraão fala para o seu servo: cananeus, filhos dos cananeus, entre os quais eu habito. Ou seja, aonde Abraão estava era uma terra cercada por cananeus. Ele vivia num ambiente difícil. O ambiente de Abraão não era fácil, não. Criar os filhos nos dias em que Abraão criou Isaque não era fácil, não. Às vezes a gente pensa assim: é tão difícil criar filho hoje em dia. É televisão, é internet, é escola, é insegurança. Você está certo, não é fácil não, mas naqueles dias também não era não, viu? Os cananeus representavam uma grande ameaça. Então, a promessa era que ele deveria encontrar uma mulher para o seu filho ali. E então o servo pergunta a ele, versículo 5, talvez essa mulher não queira me seguir para esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste. A preocupação do servo é o seguinte: essa é uma missão difícil, hein? Eu vou ter que convencer uma mulher a vir aqui para casar com seu filho? Vamos fazer o seguinte, Abraão, eu vou levar seu filho comigo.
Porque aí vai ficar mais fácil. A mulher vai ver seu filho, se ela gostar, tudo bem. Se ela não gostar, ele arruma outra lá, já vai ter mais de uma opção. Não foi muito errado o que ele pensou, não, né? Mas olha a confiança de Abraão, que coisa linda. O que Abraão disse para ela? Não. Não faças voltar para lá meu filho. Deixa meu filho aqui. Se ele voltar para lá é perigoso. Acho bonito isso, né? Da parte de Abraão como pai. Essa cautela com o filho. É meio difícil da gente imaginar isso nos dias de hoje, não é, meus irmãos? Porque os filhos hoje, com 5 anos, eles já são dono do nariz, já mandam na gente. Imagina você falar, meu filho. Não é verdade? Hoje, com 5 anos, eles já mandam na gente. Como é difícil, né? A gente imaginar isso aqui. Não. Vou mandar buscar uma esposa para você e você fica aí. Ô pai, mas só vai arrumar uma mulher se eu não gostar. Abraão, não. Fica aí. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Amém? Oh, coisa bacana, hein? Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Interessante a fé de Abraão. Você observou no que estava baseado a fé de Abraão? Qual a sustentação da fé de Abraão? A fé estava baseada no quê? Apenas num sentimento positivo? Apenas numa prospecção otimista? Estava baseado no quê a fé dele? Na promessa. Isso é que é maravilhoso. Não, quem falou foi Deus. Ele falou que ia me dar a descendência aqui nessa terra. Isso é palavra de Deus. Então, fica aqui. Deixa meu filho aqui que Deus vai cumprir a promessa dele. Então, a minha fé e a sua fé, meus irmãos, não é baseado num sentimento positivo, nem numa prospecção positiva. A minha fé e a sua é baseada na palavra. Às vezes a gente confunde um pouco fé, né? Fé e crença. Não, pensa positivo que vai dar certo. Primeiro você verifica o que a palavra diz. Porque às vezes você está esperando, almejando alguma coisa somente do seu coração. Por isso é tão importante a leitura da palavra e a oração. Porque é ela que vai nos livrar dos enganos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Se é uma coisa que eu e você precisamos tomar cuidado é com os nossos sentimentos. Eu já vi muita gente boa dizendo assim, eu não fiz isso porque eu não senti bem. Eu não senti bem. Não, eu acho que é de Deus. Por quê? Porque eu estou sentindo bem. Então vou só te lembrar uma coisa. Só um fato. Mas eu podia citar vários, mais um. Qual o sentimento que estava no coração de Abraão quando ele subiu com Isaque no Monte Moriá e com o cutelo na mão? Alegria, né? Eu estou sentindo uma paz, meu filho. Subir esse monte para te matar lá em cima, que você nem imagina que paz que eu estou sentindo. Você acha que foi assim? Às vezes fazer a vontade de Deus tira a paz da gente.
A gente é muito superficial nas coisas. Eu converso com os moços sobre casamento. Normalmente o que dá mais paz é aquele moço mais bonito e aquela moça mais bonita. Né? Normalmente é que dá uma paz. Né, Zé? Não, pastor, que moça linda, senti uma paz no coração, acho que é essa que Deus tem para mim. É, né? Cuidado. Dalila também era muito bonita, deu uma paz no coração de Sansão quando ele viu ela. Quebrou a cara, meu filho. Né? Sentiu paz. Tanta paz que ele caiu no colo dela e deixou que ela fizesse o que ela quis. Cheio de paz. Cuidado, os sentimentos nossos são enganosos. Eu fico pensando nos sentimentos que estavam no coração do israelita que levava o seu melhor cordeirinho para ser sacrificado no templo. Não é? O sentimento era secundário. O que pesava era obediência. Não é verdade? Era obediência. E eu acho que foi isso, gente, que pesou na vida do servo de Abraão. Porque esse homem também é um exemplo para nós. A gente hoje em dia vive uma crise de relacionamento. Pessoas em quem você pode confiar. Lealdade. Esse era um servo e amigo leal. Que missão difícil é essa, Abraão, que você está me dando? Mas você é meu Senhor e eu vou cumprir. Na cabeça do servo de Abraão, não era a melhor estratégia. A melhor estratégia é que seu filho vá comigo. Mas Abraão, não, senhor. Então tá bom, vou fazer igual você quer. Autoridade, né? Coisa difícil. Obediência, coisa tão lindas a gente vê nesse texto aqui, né? O que eu penso é que esse homem era um homem muito temente a Deus, e quando Abraão invocou aqui a promessa de Deus, esse homem com certeza deve ter pensado duas vezes. Abraão acreditava que Deus já tinha escolhido uma moça para Isaque. O que agora faltava era que a vontade de Deus se tornasse conhecida. Mas já estava lá. Já estava lá. Baseado na promessa. Então, você percebe aí no desenrolar do texto, que o servo tomou aí 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele, levantou e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Que oração bonita, hein? Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Que homem inteligente e sábio, hein? Interessante que ele pede a Deus um sinal, mas ele pede a Deus um sinal como servo, e não dá ordens a Deus. Você já observou que hoje está muito na onda isso? As pessoas dizendo que a gente tem que declarar, declara que isso vai ser seu. É como se hoje nós estivéssemos invertendo as coisas, né? Deus fosse obrigado a cumprir os nossos caprichos, atender os nossos caprichos. Inverteu.
Ele é servo e eu sou senhor. Então, ordena. Eu já vi muito isso. Ordena que o Senhor vai te dar. Ordena. Você tem que ordenar. Não adianta você pedir, não. Você tem que ordenar. Ah, por quê? Porque Deus te deu autoridade para você ordenar. Interessante esse homem, como ele é exemplar para nós, né? Ô Deus, o Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas usa de bondade, de misericórdia. Eu preciso de um sinal. A tarefa é pesada, eu preciso de um sinal. Deus, me dá uma mão. Usa de bondade. Agora, eu acho tão interessante isso, que além do sinal, ele faz um teste. A mulher tinha que dar água para ele e tinha que oferecer água para quem? Para os camelos. Ou seja, não podia ser uma moça preguiçosa. E esse homem, como servo de Abraão, e como aquele que liderava todos os empregados de Abraão, sabia muito bem a diferença entre um preguiçoso e um trabalhador. Você que é funcionário de alguma empresa, isso é fácil de perceber. Às vezes eu converso com os meus filhos, essas conversas chatas de pai com filho, né, Sebastião? De vez em quando a gente tem que ter umas conversas chatas com eles, parece que eles ouvem a gente assim na obrigação, né? Que a gente fica falando, dando conselho. Eu falei, minha filha, empregado que faz o que o patrão manda, está cheio. Então isso aí não vai te dar mérito nenhum. Você tem que ir além. Não é verdade? É isso. Eu nunca fui empregador, não. Mas eu fui um bom empregado. Sou um bom empregado. Manda você limpar o banco, você dá uma olhada de lado para ver se não tem um prego soltando. Não é? Para ver se está no lugar. Se não tem mais nada para fazer. Se o patrão não esqueceu alguma coisa. Não é puxar saco, não. É porque você não é preguiçoso. E hoje as pessoas reclamam muito de falta de emprego, né? Eu acho que está faltando gente querendo trabalhar. Não é tanto que está faltando emprego, não. Porque tem muito serviço, né? Tem muito serviço. Só você querer. E o servo de Abraão foi muito inteligente, muito sábio. Senhor, aquele que der água para mim e para os meus camelos. Essa vai ser uma mulher boa. Mulher preguiçosa eu não quero, não. Uma boa esposa. Uma mulher preguiçosa e um preguiçoso, né, gente? É difícil. Então o texto diz aqui que considerava, versículo 15, ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos... Opa! Bom, primeiro era bonita, né? Muito formosa. Então o servo de Abraão falou, opa, eu não vou levar uma mulher feia para o meu coisa, não, que eu posso ser mandado embora, né? Pode não agradar. Eu vou procurar uma mulher de boa aparência, bem cuidada, bem vestida, né? Vou procurar uma mulher que se cuida. Bom, já foi um sinal. Agora não era o suficiente, né? Só bonita não, precisa ser uma mulher de caráter. E ela mostrou o caráter dela. Exatamente aí. Quando ela falou assim, Senhor, toma na água e eu vou dar para os seus camelos também. Que obrigação tinha a Rebeca de fazer isso? Nenhuma. Nenhuma obrigação. Ela foi além e mostrou o seu caráter. Tendo os camelos acabado de beber, tomou um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras nas mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou, de quem és filha? Peço que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva, ela respondeu,
sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Coisa bonita, hein? Mulher generosa, trabalhadora, de caráter, trabalhadora, bonita e generosa. Aí ele falou assim, tá encaixando com tudo, né? Generosa, porque eu pedi lugar para pousar, ela falou, tem sim, meu senhor. Tem sim. Tem lugar para o senhor pousar aí. Achei isso muito interessante. Muito, gente, interessante é a atitude do servo de Abraão, novamente. O que ele fez depois disso? Versículo 26. Qual que é a primeira coisa que ele fez depois que ele percebeu que aquela era a mulher dele? Adorou o Senhor. Eu vou agradecer a Deus porque ele respondeu minha oração. Olha os detalhes. Como esse homem, de fato, era um homem que era temente a Deus. Ele não buscou a Deus só na hora do aperto, não. Ele buscou a Deus depois que tinha recebido a bênção também. Senhor, muito obrigado. Hein? A coisa está andando bem, está dando certo. Olha que oração bonita. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Você percebe como que ele mostra a submissão. O Senhor me guiou, foi o Senhor que me mostrou. O Senhor usou de bondade, foi o Senhor que fez. E a moça correu, contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Agora, esse homem aí é uma figura, viu? Esse homem é uma figura. Eita, homem esperto. Isso era um judeu nato. Se vocês já leram essa história, esse homem gosta de um dinheiro que não era brinquedo. Esperto demais. Quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse, o que o Labão disse? Você encheu minha irmã de joia, entra logo, rapaz. Entra logo, bendito é, você é uma bênção, rapaz. Você já entrou, já chegou dando presente para minha irmã? Entra. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Eita. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Outra coisa que me chamou a atenção, não. Antes da refeição, eu vou falar o que eu estou fazendo aqui. Antes do prazer, eu vou cumprir a minha missão. Que servo, hein? Não é hora de eu comer ainda não. Primeiro eu vou fazer minha obrigação. Minha obrigação é essa. Vocês podem me ouvir? O Labão, que já estava de olho nas outras coisas, falou, não, é claro, pode falar. Mas eu acho muito bonito o comportamento, um verdadeiro servo. Então ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu ovelhas e bois e prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz a um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho.
Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. E agora ele conta o que aconteceu ali naqueles momentos. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro no ombro, desceu à fonte, tirou água, e lhe disse, peço-te que me dês de beber. Ela se apressou, e baixando o cântaro do ombro, disse, bebe também, darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor, bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da tua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma, vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Bom, nós já estamos aí na folha, na parte B, na segunda letra G e depois letra I. Tá, eu fui falando e o que eu falei está mais ou menos aí na folha. Agora nós vamos na letra I. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou as joias de ouro, de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Interessante aí, meus irmãos, novamente, aí a atitude do servo. Cumpriu a missão, dormiu, comeu, dormiu, e no outro dia levantou de madrugada e falou assim, agora eu tenho que voltar. Olha a atitude desse homem. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, versículo 55, fique ela ainda conosco por alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Então o irmão Labão e a mãe se arrependeram, né? Falou assim, não, eu vou perder minha filha para uma terra longe. Atitude normal de um pai, né, e do irmão. Deixa ela mais um pouco. Eu tenho para mim que a atitude da mãe foi sincera, mas Labão estava querendo mais umas joias. Viu? Eu acho que esse Labão estava fazendo um jogo assim, ó, deixa mais algumas coisas aí. Você está levando a nossa joia preciosa, a Rebeca, deixa mais algumas coisas aí. Esse Labão aqui, eu não sei não, mas era esperto. Mas então, ele respondeu, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Então eles disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Então chamaram a Rebeca e lhe perguntaram, Rebeca, você quer ir com esse homem? E ela respondeu, irei. Rebeca estava afim de um casamento também, né? Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e os homens. Abençoaram Rebeca e lhe disse, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Olha que bênção bonita, hein?
Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Agora, a parte final aí, que é o encontro e o casamento dos dois. Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu: então tomou ela o véu e se cobriu. Era costume na época que a moça que se desposava, ela deveria encontrar o seu futuro esposo tapada com véu. Esse era o costume. Por isso que quando o servo contou: esse vai ser o seu marido, e ela cobriu logo com véu, porque era costume da época. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. E aí então o casamento. O casamento se concretizava nessa hora. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou assim, foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém? História bonita, né, gente? História bonita. Eu acho interessante aqui os critérios que foram usados para a escolha da noiva de Isaque. De certa forma, aqui é um critérios para a escolha do marido, para a escolha de uma esposa. Né? Esse texto nos ensina sobre isso também. Esse texto é muito usado para falar sobre namoro e casamento. Né? Foi um processo rápido de namoro e, finalmente, de casamento. Tudo dentro daquele contexto daquela época. Agora, o casal está debaixo da bênção de Deus e o relacionamento se concretiza quando Isaque toma Rebeca por sua mulher. Diferente de outros patriarcas, o casamento de Isaque foi monogâmico, apenas com Rebeca. Esse capítulo é visto por muitos como um maravilhoso prenúncio da redenção. Como eu disse para os irmãos, tem uma bonita história de amor, um romance. Muita coisa bonita a gente aprende nesse texto aqui, muito. Mas esse texto também nos ensina coisas mais profundas. Esse capítulo é visto como um prenúncio da obra redentora que Deus iria operar na pessoa de Jesus. De que maneira? Abraão representou Deus Pai quando entregou o seu único filho para morrer e ressuscitar novamente. E aqui nós estamos fazendo referência àquele texto em que Abraão sobe o Monte Moriá. Né? Esse foi Isaque. Então, a representação é tomada a partir desse momento, quando Abraão entrega o seu único filho para morrer, crendo que, se fosse da vontade de Deus, ele ressuscitaria. Abraão, então, buscou uma noiva para Isaque, assim como o pai agora busca uma para Cristo. Qual é a noiva que Deus busca para Cristo? A sua igreja. Mais tarde, o Novo Testamento chama a igreja de a noiva de Cristo. Isaque representou o Filho de Deus. Ele foi o filho da promessa, ele foi morto, de certa forma, e ressuscitou, tudo isso figurado, e mais tarde ele volta para a casa de seu pai, como Cristo retornou para o céu. Em seguida, ele é visto encontrando com sua noiva, assim como Cristo está próximo de encontrar a sua noiva. Rebeca representou a igreja, ou a noiva de Cristo. Ela era formosa. Efésios 5, 27 diz que a igreja está sendo purificada para se encontrar com Cristo sem rugas, sem mancha, sem mácula. Ela era pura, como devem ser as igrejas de Cristo. Isso está em contraste com aquilo que nós vimos muito em Apocalipse, na falsa igreja, ou a falsa religião, que o Apocalipse chama de a grande prostituta. Terceiro,
Rebeca agiu pela fé, pois nunca tinha visto Isaque, e nem a terra de Canaã. Assim também a igreja age pela fé. Ela se casou com o filho, assim também a igreja. Apocalipse 19, 7 fala das bodas do Cordeiro, se referindo a uma festa de casamento que será o encontro da igreja com Jesus. O mordomo representou aquele que leva o evangelho. Que maravilha, Deus permitir que nós busquemos uma noiva para seu filho. Note os atributos de um servo bem-sucedido e de um ganhador de almas. Por isso eu disse desde o início para vocês que o servo de Abraão é um exemplo para nós como servos de Deus. Ele foi um homem de oração o tempo todo. Quando saiu para a missão, durante a missão, ao terminar a sua missão, o tempo todo nós encontramos esse homem orando. Ele era cheio do Espírito. O anjo que o acompanhou era uma figura do Espírito. Somente através do poder do Espírito nós podemos ser usados por Deus. A promessa de Deus é essa, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Esse trabalho foi a paixão de sua vida. Ele não se exaltou a si mesmo, mas ao seu Senhor. Pela oração dele nós percebemos isso. Como ele dá crédito a Deus e como ele dá crédito ao seu Senhor. Ele diz, por causa da fé do meu Senhor. Foi Deus que me conduziu, foi Deus que me deu sabedoria e Deus honrou a fé do meu Senhor. Ele agradeceu e deu crédito de todo o sucesso a Deus. Amém? Que linda história de amor, de romance, mas acima de tudo uma história que nós podemos aplicar para a vida da igreja, né? Que nós como igreja sejamos como Rebeca. Não tenhamos preguiça, né? Quando Deus mandar servir as pessoas, a gente vá além, dê água para os camelos também. E viva ou vá ao encontro de Jesus pela fé. Interessante isso, né? Rebeca não conhecia, mas ela creu em Deus, Deus tinha preparado o melhor para ela. Que lição bonita para nós pais, né, gente? O cuidado de ajudar os nossos filhos na escolha do seu cônjuge. Orar por eles, orar com eles, ensinar a eles que critério que eles devem observar, né? O que a gente diz que os nossos filhos devem procurar? Meu filho, primeiramente, procura um cara rico, viu? Está vendo aí o seu pai e a sua mãe passando dificuldade? Então você procura um cara rico. Chega de pobreza, basta a gente. Já viu o pai falar isso? Eu já vi. Você já deve ter ouvido essa história, né? Então, o que a gente, né, ensina para os nossos filhos? Né? O que buscar essas características de caráter, como foi aquela que encontrou em Rebeca. Amém, gente? Alguma pergunta, gente? Nós vamos depois estudar agora no próximo os dois filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Uma história também interessantíssima.